E é isso. Chegamos cantando, rodopiando, dançando aquela bela canção, para lá, para cá, 2 pra frente, 2 pra trás, meia lua pra frente, soco forte, meia lua pra trás, chute fraco. Isso, inclusive, se eu me recordo bem, tinha um combo infinito da Psylocke no X-Men, o game de fliperama, que era meia lua pra frente, soco fraco, meia lua pra frente, chute forte, ou o contrário. E aí você conseguia fazer com que ela dava uma volta com a perna e depois uma volta com o braço. Se você encostasse o cara na parede, não tinha como sair, não dava pra bloquear, não dava pra parar. Eu acho que a gente acabou de bater um recorde aqui. A introdução mais nada a ver? A menor duração necessária possível pra que a gente fugisse da pauta. Hoje a gente nem começou a pauta antes de fugir dela. Nós já começamos o programa fugindo da pauta. O bom é que não tem como piorar, entendeu? A gente já assumiu o nosso papel aqui. É isso! Você está errado, maneiro. Porque o dia apenas está apresentando que estamos prestes a entrar no inferno. Ó! Onde não tem pauta nenhuma. Caraca, Ana Schermack, ela é tão especialista nesse rolê, o André não Maneiro. A genialidade oculta de Diego. Tá tipo, mano, é outro level, não tem como a gente... Enfim, obviamente, a gente tá aqui com mais frequência, eu e você, e o nosso objetivo aqui é só falar bosta mesmo. Mas, hoje, gente boa, você que tá escutando isso aqui no Google Podcast, Apple Podcast, Spotify ou qualquer outra plataforma digital, ou se você estiver escutando isso gravado num CD, num MP3, por exemplo, num como é que chama? Num disco. Num Walkman, exato. Num videocassete da Filco Itachi, por exemplo, vai que acontece. A gente não sabe, cara, o mundo tá em guerra, ô André Maneiro, eu tô mentindo? A gente pode, daqui a pouco, o próximo passo, inclusive, pode ser que a gente volte a usar, sei lá, cara, videocassete, volte a assistir filme em DVDs. Fazer uns incas. Como faziam os incas. Meu Deus do céu, cara. É muita... Um dia eu preciso marcar a quantidade de merda por tempo que eu falo, porque deve dar uma quantidade de merda por segundo muito alta, tá ligado? Mas enfim, se você tá escutando essa bagaça, essa charosca, essa bicanca em qualquer outro lugar, saiba que a gente também está ao vivo em twitch.tv/znfs. Eu tô falando mais devagar agora porque outro dia um rapaz mandou uma mensagem assim no Instagram. Eu tava escutando o podcast de vocês e eu não consegui entender o canal da Twitch. Eu falei twitch.tv.go. Ele falou, então, acho que melhor falar um pouco mais devagar, né? Então, twitch.tv/znfs. Exatamente, é isso. E estamos aqui sempre falando bosta. Eu, André Maneiro, né? Famoso prata da casa. Pegou essa referência? Direta e indireta. E hoje, a maior, melhor... maior, melhor eu já usei. Tem que usar um outro adjetivo. Maior tá errado. Tá errado? Não tem você muito não como conhece pessoalmente. Não tem como. Bom... A mais importante. A mais relevante, a mais garbosa especialista. Garboso é sempre maravilhoso, sempre serve. Garboso é muito bom. Especialista da Divina Comédia. Ana Schermack do Próximo Café. Olá, pessoal. Estou pronta com as minhas 500 edições da Divina Comédia aqui para palestrar hoje. Hoje podemos chamar você de Ana Palestrinha? Pergunto. Pode, hoje pode. E hoje é o dia. Hoje é o dia. É isso. André Maneiro, você tá bem? Como é que você tá? Eu sei que você tava fazendo live até agora há pouco, como dizíamos. Eu tô animado, Di, porque nós dois provavelmente nunca nos controlamos tanto para não comer pauta quanto pro episódio de hoje, porque afinal de contas nós conversamos basicamente todos os dias e não mencionamos a Divina Comédia para evitar comer a pauta antes da hora, né? É verdade. Então eu tô animado para saber o que o senhor achou dessa obra. Olha, será polêmico, eu diria. Mas por que será polêmico? Porque eu acho que me faltou um tanto de... Assim, o meu score de inteligência é baixo o bastante para ter entendido apenas uma das 3.600 camadas do primeiro livro, entendeu? Então... São só 9, na verdade, Di. Aí a gente vê que ele não entendeu. Você já pega aí, né? Mas é isso, gente. Vamos começar essa maravilhosa alegria e ousadia. Eu tô esquecendo de falar alguma coisa importante que eu sei que eu tinha que falar, mas eu não lembro o que era. E esse podcast estará disponível no YouTube depois, é isso? Obrigado, André Maneiro. Exatamente isso.
Estará por no isso que eu sou YouTube. É pra isso, é por isso que eu trabalho aqui. Perfeitamente. Mas então vamos lá. Então vamos começar essa bagaça do começo. Eu quero dizer que essa é, obviamente, a primeira... Como eu coloquei ali no título, é NFP Divina Comédia Inferno. Porque a Divina Comédia de Dante Alighieri é uma obra dividida em 3 volumes. O Inferno, o Purgatório e o Paraíso. Por enquanto eu tô bem, né? Tô mandando bem, né? Perfeito. Se acabar o programa agora, nenhuma merda foi dita. Beleza, gente. Obrigado, Divina então. Comédia. Valeu. Sobre a Divina Comédia. Sobre Divina Comédia, exatamente. Então, obviamente, a gente tem que fazer um programa dividido em 3 partes. Isso aqui já é... Isso você já estava implícito, né, Ana? Você já sabia disso, né? Não, porque não tem como a gente fechar eu falando por 1 hora dos 3 livros, né? Sabe que não vai dar. Não. Eu tenho certeza que não. Se deixar, a Ana fala 1 hora do primeiro círculo do primeiro livro, tá ligado? Eu acho que ela seria capaz de falar 1 hora sobre o prefácio, dependendo das edições que ela tem aí, tá ligado? Ela poderia passar 1 hora falando das edições, antes de entrar, e eu não tô A tradução, com certeza. Mas vamos lá. Então, o nosso objetivo hoje aqui é entrar nesse tema dessa obra. Seria uma obra clássica? É assim que se define a Divina Comédia, Ana? É um clássico italiano. Perfeito. Que é a Divina Comédia. Então, eu quero começar. Eu podia começar do começo, fazendo um pequeno preâmbulo. Podia, mas eu vou pular esse preâmbulo porque aqui a gente gosta de fazer os negócios completamente aleatórios. Então, eu vou dizer que há muito tempo eu não lia alguma coisa... há muito tempo eu não li alguma coisa que não fosse um livro de RPG. Essa é a verdade, aqui entre nós. Somado a Entendido. isso... Não tinha condição pra isso. Somado a isso, eu acho que eu nunca li nada tão difícil. Eu nunca li nada tão... sei lá, tão... não palatável para mim. Porque qual é o ponto? Vou começar já de maneira esquisita. Mas é o seguinte, o grande negócio é que, como o livro é dividido em vários cantos, ele é dividido em vários poemas, o negócio é que a interpretação dessa primeira parte, desse primeiro livro, ela, ao meu ver, já não foi muito fácil. E isso, com certeza, tem a ver com a edição, com a tradução... com uma série com o jeito que foi escrito. Afinal de contas, é um livro que quando foi escrito... 1300. Nós estamos em 2022. Seria a Divina Comédia a obra mais antiga que você já leu, Di? Com toda certeza. Com toda certeza. Talvez isso esteja relacionado com a dificuldade de compreender, não sei. Eu acho que sim. Outro ponto interessante aí é que eu vi em algum lugar no Google da vida aí que a Divina Comédia, tirando... algumas obras religiosas, tipo a Bíblia e coisas desse tipo, é talvez uma das coisas mais estudadas pela humanidade, assim, tá ligado? Tem toda uma... A Divina Comédia tem uma aura própria, ela tem um simbolismo próprio, ela tem uma representatividade própria, ela tem uma... Cara, ela tem um ecossistema próprio. A gente vê o inferno hoje como a gente vê por causa do Dante. O inferno ainda Sim. tem algumas visões e descrições na Bíblia, mas a ideia do purgatório, por exemplo, ela é toda da cabeça do Dante. A gente tem a visão do purgatório como essa visão que a gente tem hoje de uma montanha a ser subida por causa da Divina Comédia. Então, muito da visão universal que a gente tem dessas coisas bíblicas é por causa dele. Essa construção foi feita através da obra dele e isso é um bagulho muito absurdo, né? Porque nós estamos falando de 1300 para 2022. Tem poucas coisas que sobrevivem à prova de tempo, né? Porque a prova de tempo é um negócio meio que... é doloroso. Cara, a gente pega... A gente já gravou vários NFPs de música aqui. Você pega uma música que tem 10 anos, e várias dessas músicas que tem 10 anos ou talvez um pouco mais, elas envelhecem mal a ponto de você não conseguir ouvir. Um filme, uma parada que é super recente, assim, você pega um filme de 2015 e você olha e fala assim, eu não tô querendo comparar um filme genérico com a Divina Comédia, mas eu tô querendo colocar em perspectiva a ideia
de que um negócio que foi escrito em 1300 ainda ter... E isso é uma coisa que eu senti. Ele tem, apesar da dificuldade de interpretação e apesar da dificuldade de me localizar muitas vezes ali dentro daquela história, eu acho que ele me fez... Ele criou uma imersão a ponto de eu conseguir enxergar aquela história, que é pra mim o ponto... Tipo, pra mim um livro, ele é uma boa leitura, independente do teor da história, se eu consigo visualizar as cenas... Ele te transporta pra lá, né? Se eu consigo estar imerso. E Inferno foi um livro que me levou pro inferno, literalmente. Então... A gente vive no Brasil, né? Nem precisava ler a Divina Comédia pra se sentir no inferno, mas tudo bem. Dante precisava era visitar o Brasil, né? Pra conhecer um pouquinho, assim, só. Só acho que tá um pouco desatualizado aí nesse ponto, mas tudo bem. É isso. Poucas coisas sobrevivem com o tempo. No final é sempre TPK. Você vê o arauto do TPK, Vagnão, tá aí. E essa frase, ela diz muito sobre ele e sobre o mundo. Mas o que eu quero dizer é que a prova do tempo é um negócio muito difícil. Assim, poucas coisas sobrevivem tanto tempo. E sei lá, a Bíblia sobrevive tanto tempo. A Divina Comédia. Posso dizer meus dois claro, pontos sobre isso? Lógico. Que eu acho. Desculpa, Ana, eu tô gastando os meus 20 centavos aqui pra daqui a pouco deixar vocês falarem, entendeu? É só isso. Eu acho que um dos motivos pelo qual a Divina Comédia se torna tão atual, e ela é uma dessas obras, a obra mais incrível da humanidade já escrita, é porque ela, além de ser uma obra sobre pessoas, porque em todo momento a gente tá ouvindo o Dante falar sobre pessoas, apesar de ser um livro que a gente vai viajar pelo inferno, pelo purgatório e o paraíso, ele é um livro sobre pessoas, a gente tá falando de um livro sobre uma viagem pessoal. Todo mundo, em algum momento da vida, vai fazer isso. Todo mundo vai ter sua viagem pelo inferno. Sim. Então ele se transforma e se torna muito real. Ele é um livro que é atemporal por causa disso. Perfeito. Todas as coisas que o Dante fala aqui são coisas que você vai viver durante toda a sua vida, sabe? Sim. Tipo, é o amor, problemas com política, todas essas coisas são... Acho que por isso que esse livro se torna tão atual e ele mexe tanto com as pessoas. E ele versa diretamente com uma parada que é um negócio meio que... Eu entendi dessa maneira, lógico que eu não li, ainda não li o resto, mas obviamente vou ler, mas é uma jornada, na minha interpretação ali, é uma jornada de redenção por valores um pouco menos materiais, por coisas um pouco mais que te conectem talvez com você mesmo e com a tua espiritualidade, com, sei lá, com esse tipo de coisa, sabe? Isso é um tema que é muito recorrente da humanidade, isso sempre esteve aí, né? Então é uma parada que meio que por mais que o tempo passe, ainda é um negócio atual. Se fazia lá em 1300 e se falava sobre isso em 1300 e se fala sobre isso hoje em dia. Afinal de contas, se você for em qualquer livraria, talvez os últimos grandes best-sellers talvez sejam livros de autoajuda que versem diretamente com isso. Então, assim, seria a Divina Comédia um livro de autoajuda? Começo eu. Se não for pros outros, foi pro Dante com toda certeza, né? Porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é o momento que o Dante tava para escrever esse livro. Então a gente não tem como desligar a Divina Comédia do momento histórico que ela foi escrita. Vamos lá, Ana, vamos começar a parte que realmente... a parte que quem manja fala, o André Maneiro, porque... Sim. Por enquanto eu gastei os meus 20 centavos. Foi isso, gente. Por enquanto é isso. Agora é com eles. Obrigado. Você viu que eu fiquei quieto, realmente, né? Tipo, parei. É isso, né? É isso que eu tenho pra dizer. Não, mas... Então, eu acho que assim... Eu acho que pra gente entender a comédia, é muito, muito importante a gente entender em que período histórico, como eu disse, ela foi escrita. Perfeito. A gente tá falando sobre um livro que foi escrito lá em 1300, em um momento em que a Itália vivia sob o domínio da igreja. E Dante, ele era uma pessoa muito influente dentro de Florença. Ele vinha de uma família que tinha... Dante tinha lutado em guerras dentro da Itália, tipo, guerras de, tipo... entre os guelfos brancos e guelfos negros, ele tinha essa situação. Eu tô lendo uma biografia dele, onde eles começam a discutir sobre isso, inclusive sobre
a possibilidade de, tipo, quão rica era a família do Dante naquela época, para ele ter um título de cavaleiro naquela situação, naquele momento, porque ter um título tinha que ter todo um gasto da família, um investimento da família, e ele meio que teve isso por estar dentro de uma batalha. E precisar ter essa nomeação porque as pessoas morriam e ele foi nomeado ali de improviso. Então ele não era de uma família rica, mas ele acabou virando de uma família influente. Então ele ganha esse título de cavaleiro, ele luta por Florença, ele é extremamente dedicado à sua cidade natal, e a gente vai ver isso durante todo o livro. Florença é tudo para ele. E aí ele entra na política de Florença. Ele entra para a guilda dos botânicos para poder ter influência dentro do conselho de Florença. E ele começa a atuar politicamente em Florença. Então, tomar parte das decisões, votar, enfim. E aí, em um certo momento, existe um pedido do Papa Bonifácio V para chegar em Florença e pedir mais dinheiro, mais dinheiro para a igreja. E Dante, a galerinha dele, a galera do rolê do Dante, falou, não, a gente não vai pagar esse dinheiro aqui todo. E eles vão pro Papa e falam assim, aqui não, aqui chega. Tá. Por mais religioso que o Dante era, ele tinha esse conceito de que a igreja, ela tinha que ter seus limites. Ela não tinha que se intrometer na política local. Isso já é, assim, Dante já ganha meu coração. Igreja aqui, política aqui, vamos separar as coisas? Belezinha. Então ele chega para isso. E aí o Papa Bonifácio vira as caras para ele e fala, E o Papa se une aos guelfos inimigos do Dante. E acontece uma guerra que se chama a Batalha de Compadino. Nessa Batalha de Compadino, os compatriotas do Dante perdem. E ele e algumas pessoas são exiladas de Florença. Nesse momento, Dante está escrevendo esse livro aqui, que se chama De Vulgar Eloquente, que é um livro sobre a língua vulgar, que é um livro onde ele fala sobre a escrita. E ele fala uma coisa muito bonita sobre a língua, que é que a língua ela é viva, ela vai estar em constante mudança. Então ele e alguns estudiosos trabalham para que livros e coisas não sejam só escritos em latim, como a Academia de Bolonha queria, mas seja escrito na língua vulgar, que era o italiano comum falado na época. Ou seja, você abre a possibilidade de mais pessoas poderem chegar à informação. Exatamente. E aí, nesse momento, ele para esse livro na metade, esse livro não é finalizado, e ele percebe que, se ele quer trazer isso, essa ideia dele, ele não pode só fazer um livro de teoria. Ele precisa escrever um grande livro. E ele começa a escrever a Divina Comédia. Só que ele já tá exilado quando ele começa a escrever a comédia. Ele já tá em exílio e ele começa a escrever de Verona. Então ele foi exilado, tirado da própria pátria, tá longe da família, tá no meio do caminho da vida dele, aos 33 anos, completamente perdido em uma selva escura. E ele começa a escrever esse livro. Então, muitas coisas começam a fazer sentido quando você entende em que momento da vida o Dante estava, quando ele começa a ver todas as injustiças que estão cometidas, toda a parte em que a política está errada dentro de Florença, e ele resolve fazer essa viagem para mostrar para as pessoas o que elas não deveriam fazer, ou aonde elas ficariam, para onde elas iriam se elas fizessem aquilo que elas estão fazendo. E aí ele coloca cada um no seu devido lugar no inferno. É uma grande categorização das pessoas ali, do convívio próximo e não nem tão próximo dele, né? E esse livro ele escreve na língua vulgar justamente para ser um livro lido em praça pública, para que todo mundo pudesse ler. É uma grande vingancinha do Dante para todo mundo naquela época, porque ele cita pessoas e tudo mais. E aí, quando, por exemplo, me falam nesse estilo, a Divina Comédia é difícil, ela é difícil pra gente hoje. Só que naquela época, ela era muito fácil. Porque como que as pessoas aprendiam a ler? Qual eram as referências que elas tinham? Uns salmos. Então, quando o Dante faz qualquer referência aqui... O Sandman tá mexendo na câmera. Quando o Dante faz qualquer referência bíblica ou mitológica daquela época, as pessoas conhecem de cor. Elas sabem, porque são as histórias que elas ouvem em praça pública, são as histórias que elas escutam da família contando. Então, para isso, é normal, é a forma com que elas
sabe? E as pessoas, elas conhecem, são pessoas da redondeza delas. Então, tudo aquilo é muito comum, é muito fácil para elas. Pra gente, é ruim porque a gente não tem esse contexto. Sim. Então, é muito... Uma das coisas que quando eu comecei a estudar Divina Comédia, e um dos motivos pelo qual eu quis fazer o Lendo Dante, foi porque eu queria vir mostrar que, tipo, ok, é difícil, porque a gente precisa ter contexto. Mas se a gente tiver esse contexto, a Divina Comédia é muito fácil de se ler. Ela é um livro muito gostoso de se ler. Ela é um livro que é feito para ser fácil e acessível, porque o Dante queria isso. Uhum. Então, ele transforma isso de uma forma fácil e acessível. Então, tipo, essa questão da academia, de transformar a Divina Comédia em um livro cult e inacessível, é algo que eu tenho uma visão muito, tipo, me torce o nariz, sabe, de ouvir, tipo, porque é o contrário do que o Dante queria. Então, cada vez que você afasta esse livro, você impossibilita de pessoas conhecerem uma obra incrível, toda vez que você fala que a Divina Comédia é difícil. Não é difícil, é fácil. Vem aqui, segura minha mão, eu vou te levar por esse caminho, sabe? É basicamente isso que eu quero fazer com Lendo Dante e tento fazer. Porque é um livro que, tipo, cada vez que você vai descobrindo, você vê coisas incríveis. Sim. É o que a gente tava falando antes de começar. Se a gente tivesse combinado, não teria dado tão bem. Porque amanhã, teoricamente, é o início dessa jornada. É quando o Dante começa a jornada pelo inferno, dia 25 de março. André Maneiro, vamos lá. Fala pra mim, quais foram as tuas impressões ali sobre a Divina Comédia? Imagino que você não tinha nenhum contato com a Divina Comédia até então. Eu não sei, mas imagino que não. Como é que foram as suas impressões sobre o livro? Como foi ler Inferno pra você? Cara, eu nunca tive nenhum contato com a Divina Comédia e, pra ser honesto, eu nunca tive contato direto, assim, com obras que usassem a Divina Comédia como base. É porque tem muita coisa que usa a Divina Comédia como base e a gente não sabe, né? Mas eu nunca... Eu não manjava muito, eu só sabia que era a história de um maluco andando no inferno. Isso pra mim era a Divina Comédia, ponto final. E eu sabia muito desse estigma de que era um livro complicado. Não só de ler, mas de entender. Porque a Divina Comédia, ela criou essa aura em torno dela de que mesmo você nunca tendo lido um verso de um canto, você tem certeza de que ela é um bagulho que não é pra você. Porque é muito difícil de ler, tá ligado? Tem esse estigma em torno da obra, né? Então, primeiro eu fui com as expectativas, tipo... Eu fui com bastante medo, porque eu tinha muito medo de não entender nada, tá ligado? Mas a minha experiência foi muito positiva, porque pelo menos nessa edição que a gente leu aqui, da Editora 34, tem uma espécie de resuminho antes de cada canto que fala meio que a prova de idiotas. Ó, aqui o Dante foi nesse lugar fazer esse negócio com esse cara. E aí meio que não tem como você não entender, porque... Prova de idiota. Mas é tipo isso, tá ligado? Divina Tipo, Comédia for Dummies. É isso, tipo, se você, quero entender a história da Divina Comédia, só a história, quero saber a história, não quero ter a experiência de ler, você pode pegar o resuminho dos cantos, ler um em sequência do outro, você vai entender por cima o que aconteceu, tá ligado? Tipo, então, ler esses resuminhos me ajudavam muito a entender, porque eu acho que se eu lesse só os cantos mesmos, assim, crus, eu teria bastante dificuldade de entender, Total. Porque... Como a Ana falou, era tipo uma espécie de manifesto, assim, né, pra Florença da época. Então tem muito nome de personagem, nome de rua, nome de bairro, nome de... E aí você fica tipo, mano, eu não sei quem são esses caras, tá ligado? Não sei. Tipo, pro Dante, pras pessoas da época era óbvio quem eram essas pessoas, mas pra gente é só um maluco que às vezes é o cara da padaria que a gente não sabe quem é, tá ligado? Aham. Então seria muito mais complicado se não tivesse esses resuminhos assim na frente. Mas a minha experiência foi, tipo, muito boa, tá ligado? Eu gostei bastante... Eu fiquei um pouco frustrado, a gente vai chegar no final em algum momento, a gente vai falar sobre o final do livro, que, pô, spoiler da Divina Comédia é sacanagem, né? A obra tem, sei lá, 400 anos, tá ligado? Mas assim, a gente vai falar sobre o final em algum momento. Mas a minha experiência foi super positiva, eu não achei uma obra, tipo... eu acho que é importante que todo mundo que esteja ouvindo tire esse estigma de que você não é inteligente o suficiente pra ler a Divina Comédia, tá ligado? Você pode não ter investido tempo suficiente pra entender todas as camadas dela, mas se você ler a Divina Comédia, tipo, você vai conseguir entender tranquilo, assim, o que é o livro, tá ligado? Não vai conseguir pegar ele na sua plenitude, mas acho que não é necessário você ir com essa cabeça de que não, é um livro só pra quem é muito inteligente, só pra quem, tipo, não, até eu não sou uma pessoa que tem um hábito de leitura tão aflorado, e eu consegui entender por cima, assim, o que a obra quer dizer, sabe?
E aquela coisa, você não precisa, teoricamente, levar a Divina Comédia como estudo. Você não precisa ser 880, sabe? Tipo, você não precisa ser a Ana também, que vai, tipo, estudar e aprender italiano pra ler a obra. Não é isso que você precisa fazer quando vai ler a Divina Comédia. Você consegue aproveitar ela como um leitor normal. Eu acho que é bem válido mencionar isso. Eu enchi bastante o saco, eu falei várias vezes isso na zoeira. Lógico que é um livro denso, é um livro que trata de temas densos, e como a gente tá falando aqui, são coisas que requerem... A Ana conseguiu sintetizar bem o meu sentimento, que é contexto. No caso da... E aí eu acho que entra um tópico que eu acho que vale a pena. A gente já falou muito sobre isso. Mentira, a gente não falou, mas eu já escutei a Ana falando muito sobre isso. É esse o que eu ia dizer. Que existem muitas edições, porque é um livro muito antigo, existem muitas publicações variadas sobre... E sim, de fato, essa em questão, que foi a mesma que eu li, essa que o André falou, que foi a mesma que eu li, ela te dá ali um contexto, ela te dá uma breve explicação das coisas, pra que, beleza, depois que você entende do que se trata, qual é a localidade, quais são os personagens, quem é o cara, por que é o cara... A hora que você lê o canto, a hora que você lê o poema, aquilo faz referência imediata pra você. Então você tá bem contextualizado, você tá bem amparado. Agora, se de fato, como o André falou, você lê no seco, pegar o canto e ler o canto, cara, de fato. E aí eu acho que passa muito pela, talvez, a falta de conhecimento das pessoas em encontrar uma boa edição, ou talvez em ter boas edições para que você se aparamente para ler e ter uma compreensão um pouco melhor do que tá rolando ali. E segundo, eu acho que esse ponto que a Ana tocou aí, que é o ponto do... Lá atrás, eu não sei se lá atrás, aí a Ana vai me corrigir. Mas há uma parada meio que de elitismo cultural. Um negócio de, tipo, só os acadêmicos podem ter acesso a conhecimento, a esse nível de cultura, esse nível de obra... E eu acho que criar esse véu é um perigo real. Então, tipo, é uma parada que esse trabalho... Aliás, quando você teve aqui a primeira vez que você comentou por cima, Ana, sobre a ideia de fazer uma série falando sobre ler Dante, sobre ler Divina Comédia e tal, foi uma das coisas que eu achei mais foda, assim, das coisas que você contou, porque eu acho que essa desmistificação, ela tem que ocorrer em todos os aspectos. Porque... É o que você falou. Lógico, por mais inteligente que você seja, por mais bem instruído que você seja, cara, você vai precisar ter contexto de qualquer coisa que você for ler, sabe? Tipo, os escritores montam o contexto pra te contar a história. Então, se você pegar um negócio completamente sem contexto, por mais inteligente que você seja, você não vai absorver nada daquilo. Então, é extremamente importante que isso aconteça. Mas a informação tem que chegar. Você tem que ter acesso. Qualquer pessoa tem que ler essa parada, sabe? Eu acho que é um assunto que a gente podia abordar, e aí não é pra fazer jabá de nada, mas é pra gente entender o que define uma boa edição, o que define uma boa, tipo, como procurar. Eu quero ler a Divina Comédia. Tudo bem. Aí eu tenho, nossa, eu tenho muita coisa. Abriu a porta do inferno agora, Di. Literalmente. Literalmente. Não, pode tocar pau. Assim, não, é porque assim, ó. Essa edição aqui tem a melhor tradução que a gente tem da comédia. Essa é a edição que eu recomendei pra vocês, que é a edição que eu dei pro André de presente, que é a edição que eu uso de estudo, é a do Ítalo Eugênio Mauro. É uma edição incrível. Eu amo a tradução dessa da Editora 34, que é a tradução do Ítalo Eugênio Mauro, que ele ganhou o prêmio. Essa tradução demorou 25 anos pra ser feita. É uma tradução de uma vida, 25 anos. Por quê? Eu acho ela, mas quando eu tô lendo no original e tem o italiano do lado, eu consigo compreender melhor. Eu acho que ela é mais fiel à obra. Só que a gente tem que lembrar que nenhuma tradução vai ser fiel exatamente à obra. Porque a tradução, ela precisa ser adaptada, ela precisa trazer para outra língua. No próprio italiano tem uma frase que diz traduttore traditore, que é o tradutor traidor. Porque ele tá traindo a própria língua a traduzir aquilo. Ele tá, modificando a própria língua. Então você tem essa questão. Eu acho que o problema é justamente a acessibilidade, porque é uma obra difícil de traduzir. E, novamente, por quê? Porque ela tem um contexto a ser escrito. Quando a gente fala da Divina Comédia só do Inferno, a gente tem... tá falando de
5% dela. Por quê? O inferno, ele é a primeira parte, o Dante constrói ele em um sistema de pirâmide, digamos assim. Porque conforme ele vai crescendo no purgatório e paraíso, ele vai escrevendo de um formato mais trabalhoso. Ele vai criando, ao ponto de chegar no paraíso e criar palavras para se comunicar com os anjos. Por quê? No inferno, ele fala com a linguagem crua, porque ele está falando com demônios. Ele está na parte mais baixa e no véu mais baixo, onde possível se está. Conforme ele vai subindo os degraus e chega no paraíso, ele precisa se comunicar melhor, porque ele está falando com anjos, com entidades superiores a ele. Ele chega a encarar o próprio Deus. Então ele precisa ter uma linguagem melhor. E ele tenta mostrar isso com a forma com que ele escreve. Então ele vai criando palavras. E é por isso que muita gente acha que o inferno é mais legal que os outros livros, que o purgatório e o paraíso. Porque a leitura se torna um pouco mais complicada. Porque a tradução é mais complicada de se fazer. Você precisa criar palavras para traduzir a Divina Comédia. Essa tradução aqui, do Trentino Ziller, que é a tradução da edição de luxo do Ateliê Editorial, é a melhor tradução, é a tradução mais acessível que tem da Divina Comédia. Em questão de, conforme você está lendo, você conseguir entender a poesia. É uma tradução incrível. Porém, ela só está disponível num livro que custa R$500. Entendi. Como que isso aqui vai ser acessível? Sim. Ela não é acessível ao público. A tradução que a gente tem mais acessível hoje é uma tradução que é a tradução de domínio público, que é uma tradução boa, mas é uma tradução um pouco mais rebuscada, porque é a mesma tradução que se usa nos livros de Portugal. Então é uma tradução diferenciada. Então a gente tem essa dificuldade. Por isso que quando alguém pega a tradução da Divina Comédia de um livro mais barato, a gente tem essa estranheza em algumas palavras, porque é a mesma tradução usada em Portugal. Então tem uma certa diferença em algumas palavras, tem um certo conflito com a nossa língua. Ela é muito boa, ela é uma tradução incrível, mesmo sendo de domínio público, mas ela é difícil. A gente teve uma tradução nova, mas só saiu o Inferno por ela ainda, que é do Emanuel França de Brito, Maurício Santana Dias e do Pedro Faleiros Reise, que saiu pela Companhia das Letras, que é uma tradução nova que eles estão fazendo. É a tradução mais recente que a gente tem da Divina Comédia, que é essa tradução nova. Eu comecei a ler ela para estudar. Eu não sei qual que é a minha opinião sobre ela ainda, tipo, o que eu achei exatamente dessa tradução. Mas pra mim é mais complicado porque eu tenho essa experiência do italiano. Então eu tô lendo, eu tô comparando as duas coisas. Eu nunca consigo, me distanciar tanto. E aí tem esse ponto. Eu acho que pra gente trazer essa... Eu vou perder o fio da meada com o Chess. Eu acho que a gente ter essa linguagem mais acessível é muito importante. E você ler a Divina Comédia, eu acho que você tem que estar disposto a talvez ler mais de uma vez. Por quê? Existem formas de você, talvez, pegar e conhecendo a Divina Comédia que pode te ajudar. Existem quadrinhos hoje em dia que vão te trazer uma linguagem mais visual. Foi uma coisa que eu recomendei pro André quando ele foi ler. Tipo, o quadrinho ajuda muito visualmente a você entender o que tá acontecendo. Porque uma das maiores dificuldades na comédia, que eu vejo quando as pessoas falam comigo, é conseguir visualizar algumas coisas no canto. Tipo, aonde que ele tá? Peraí, eu me perdi. Que momento que é esse? Então, o quadrinho ajuda muito. E algumas... a própria tradução em prosa que a gente tem. A gente tem uma tradução que é feita em prosa, não é em poema. Que também pode ajudar quem tem a dificuldade em ler poema. Porém, eu acho que ler em poema é maravilhoso, gente. Eu sou a louca da poesia. Então, recomendo a todos que leiam poesia. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que ela é difícil porque ela é um livro difícil de traduzir. Né? A gente tem essa dificuldade na tradução, a gente tem traduções muito antigas, todo mundo que traduziu a Divina Comédia nunca consegue traduzir ela de uma hora para outra, é um livro que demora anos, você tem que estudar muito para traduzir, então por isso que a gente tem essa dificuldade na tradução. O que eu falo para a pessoa? Testa, lê o primeiro canto em todas as possibilidades que você tiver de tradução e vê qual tradução vai ser melhor para você. Porque, às vezes, a tradução que é boa pra mim não é boa pra você. Você Sim. vai ter um conhecimento de linguagem diferente do meu. Então, pra você escolher uma boa tradução da Divina Comédia, vale a pena, às vezes, você ler o primeiro canto e ver com qual você se identifica melhor. Porque aí você vai se sentir
A própria Amazon te permite dar uma prévia linkada nos livros antes de comprar, né? Eu acho que você consegue abrir a edição lá, ler o primeiro, o segundo capítulo e decidir se você vai querer comprar ou não. Quando eu fiz o post da Divina Comédia, do Lendo Dante, sobre as traduções, eu coloquei lá os primeiros cantos das traduções que eu tinha para as pessoas poderem, tipo, comparar. Porque eu acho isso muito importante. Você tem que ler algo que, tipo, condiz com você, que você se sente bem lendo. Porque senão não tem sentido. Pra que você vai ler? Sim. E eu acho que outra coisa que atrapalha um pouco da Divina Comédia é que a gente tem tanto ela no nosso imaginário, a gente conhece tanta história que veio da Divina Comédia, jogo, história e tudo mais, que quando a gente vai ler a Divina Comédia, a gente espera uma coisa. E não vai ter uma batalha no inferno. A gente não vai ver Dante batalhando com o diabo, a gente vai ter... É uma viagem. Vale mal o diabo tá lá, cara. Vale mal o diabo. É mais uma viagem turística, né? É uma viagem turística pelo inferno, Dante passando pelos pontos turísticos do inferno e falando, olha ali, aquilo dali, aquilo lá. A impressão que eu tenho quando eu comecei a ler, ele divide em círculos, né? São 9 círculos, né? O inferno. Uhum. E aí eu tive a impressão... E tem círculo que é dividido em bolge ainda, daí é o que fica mais complicado. O que eu percebi ali na hora que eu tava lendo era uma parada meio... a montanha encantada. Vou explicar. Parece que eu entrei no carrinho, sentei no carrinho, e aí eu entrei naquele passeio que é, na verdade, uma grande coleção de bonecos animatrônicos que estão ao meu redor. Só que ambientado no inferno. Então, ele entra ali, aí eu lembro que o começo não é propriamente dito um inferno, é tipo uma passagem, É uma floresta, começa na floresta. Exato. E aí, ele entra, e aí ele começa a passar pelas coisas, aí ele encontra o Caronte, aí ele encontra... E ele vai, conforme ele vai encontrando as coisas, aí ele encontra, sei lá, tá fora de ordem, né? Mas ele encontra, sei lá, o Cerberus, aí o que ele vai vendo é tipo como se eu estivesse naquele carrinho... E eu tô andando no carrinho, e o carrinho vai fazendo uma curva, e vai me levando através das coisas que estão no meu imaginário. Porque boa parte dessas coisas, como você mesmo colocou, cara, se você jogar Hades, você vai cruzar com metade desses personagens. Se você jogar Dante's Inferno, que era aquele de PSP, você vai cruzar com todos esses personagens. Se você... assistir coisas que tenham diretamente, né, que beberam dessa fonte, cara, são coisas que estão tão enraizadas na nossa cultura que é muito simples você ter essas referências. Então a impressão que eu tinha era justamente que eu tava passando por uma montanha encantada versão inferno, tá ligado? Era essa a minha impressão. Essa descrição do carrinho é tipo como se fosse um trem fantasma, assim, né, num parque de diversões. Essa referência, assim, tipo, tu conseguiu explicar exatamente a sensação que eu tive. Porque eu me senti, foi como eu complementei antes, né? Como se o livro te transportasse pra lá. Você tá, tipo, em terceira pessoa vendo Dante interagir com o que tá ali dentro. Só que eu não tinha conseguido expressar exatamente a sensação de viagem, tá ligado? E esse exemplo do trem fantasma é exatamente, cara. Eu acho que é o que muita gente vai sentir quando lê o livro, tá ligado? Porque você tá, tipo, em terceira pessoa. E como o livro foi escrito há 1 trilhão de anos atrás, é exatamente a sensação de um trem fantasma. Porque você tá assistindo algo que já tá pronto, já foi feito, tá ligado? Então os bonecos estáticos que estão lá se mexendo e que você tá vendo, eles estão lá e eles vão estar lá amanhã e depois de amanhã. E não vai mudar muito, porque, né, já tá pronto o negócio. Então foi exatamente essa sensação que eu tive. Foi cirúrgico. Agora, peraí. Aqui é a sensação dos caras que têm pouco contato, que tiveram talvez o primeiro contato com isso. Como é pra você, Ana? Quando você... Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta antes. Você revisita essas coisas com frequência? Você relê Inferno, por exemplo? Semana passada eu reli Inferno, sei lá, ou não. É uma coisa que faz tempo que você não faz. A Ana lê mais a Divina Comédia do que eu leio os meus e-mails. E eu leio e-mail todos os dias. Sim, eu vejo com muita frequência. Eu tenho às vezes, tipo assim, não tô fazendo nada, sabe? Tipo, olha aqui, o que eu anotei aqui mesmo? Eu adoro revisitar minhas anotações da Divina Comédia. É o livro que eu estudo, né? Então eu tô sempre lendo alguma coisa sobre a Divina Comédia. Então eu tô lendo
alguma biografia, eu tô lendo algum livro de estudo, eu tô lendo um estudo que fala sobre o Dante ter doença do sono, tipo, um artigo bizarro. É isso aí, esse é o meu problema, entendeu? Por isso que o Lendo Dante demora tanto tempo pra sair, porque eu começo a estudar e quando eu vejo eu tô em um artigo bizarro falando sobre a Divina Comédia. O exemplo perfeito disso é que semana passada, eu acho, retrasada, não lembro, eu fui perguntar pra Ana algo do tipo, cara, tá, olha só, o Dante tá no inferno e ele ficou, sei lá, ela me falou alguma coisa sobre ele ter ficado, a jornada toda durou X dias, não lembro, 4, 5 dias. Uma semana. 7 dias, Ele ficou uma semana viajando ali com o Virgílio pra conhecer os rolês, beleza. Quer dizer, o Virgílio não passa pro paraíso, né? Mas enfim, ele passou 7 dias viajando, tá. Ele sente fome? Ele sente sede? A natureza chama Dante enquanto ele tá lá? Dante caga? É a pergunta, né? Dante caga. Dante tem sono, tá ligado? E aí eu perguntei pra Ana, pô, boa pergunta. Ela começou a ler artigos sobre o Dante, não, ele tem uma doença de sono, não sei o quê. E aí pronto, ela já traçou toda a biologia do sono do Dante. Porque é isso, entendeu? Você fala alguma coisa, não sei. Aí ela não se satisfaz com não sei. Ela vai atrás de descobrir a parada, tá ligado? Esse é o nível do vício. Qual é a tua percepção hoje, depois de ter lido algumas vezes, talvez algumas dezenas, eu não sei quantas, mas de várias edições, porque a minha percepção é essa que eu te disse, assim, de uma maneira superficial eu tô num trem fantasma assistindo de camarote algo imutável que tá ali com referências do meu imaginário altamente jogadas na minha cara, falando de inferno. Qual é a tua percepção hoje sobre inferno? Tem um quadrinho muito bom do Davi Kalil, que se chama... Eu preciso lembrar o nome dele. Mas são vários escritores e eles estão sentados em um bar discutindo e contando histórias para ver quem leva o crânio do Dante para casa. Quando eu li essa história, eu falei, é isso. Para mim, eu tô sentada em uma mesa e tem uma... gente sentadas ao meu redor, tipo, Dante, Virgílio, e eles estão me contando essa história. É como se eles estivessem fazendo uma batalha de histórias que eles começam a contar. Pra mim é isso que acontece na Divina Comédia, é uma batalha de histórias. Tipo, as histórias começam a se contar e se misturar, porque é tudo junto, é todos os vários conhecimentos, sabe? Tipo, é conhecimento bíblico, é conhecimento mitológico, é a própria vida do Dante se misturando. Então, pra mim, tipo, é muita informação, é muita coisa sendo jogada. Então, é como se eu estivesse, tipo, recebendo tudo isso de presente, tipo, sentada ali, sabe? Pra mim, a Divina Comédia, quando eu leio a Divina Comédia, é o Dante chegando no limbo. Que ele olha pra toda aquela galera que ele ama, que ele leu, que ele é fã, tá lá Platão, Sócrates e a galera toda, e ele tá tipo, meu Deus, eu cheguei no paraíso, mas ele tá só no limbo. Pra mim é isso. Eu quero entrar nos detalhes do livro, eu quero entender quais foram os lugares que vocês visitaram e mais gostaram, os que vocês mais gostam, o porquê, quais são os personagens mais carismáticos na visão de vocês. Mas antes disso eu quero fazer mais um apêndice aqui sobre... A gente falou de traduções, né? Falou de edições, enfim. Mas a Ana tem um background ainda mais extenso que inclusive, adiciona-se aprender italiano, que é um idioma completo novo, né? Pelo menos era pra você, imagina, até você aprender, pra ler a versão, sei lá, mais fidedigna possível. Como é essa experiência e como comparar essa experiência com as versões que a gente tem aqui? Não no sentido de é melhor ou é pior, mas a história Você já respondeu que existem boas traduções, boas localizações, mas dá pra se equiparar uma coisa com a outra? Foi muito difícil. Foi uma viagem penosa, eu diria. Foi o meu próprio inferno. Eu estudei italiano durante 6 anos, né? Eu fiz esse breve estudo de 6 anos de italiano. E eu demorei muito pra conseguir ler ela, tipo, toda no original. Tipo, demorou tempo porque
ele é um livro muito difícil, porque a gente tá falando de italiano antigo, a gente tem palavras que não se usam mais, a gente tá falando do vulgar que não é mais usado, e apesar de ele pegar esse dialeto, tem palavras que o Dante constrói. Então você tem que ir na origem da palavra, descobrir que palavra é aquela, sabe? Então, tipo, foi fazer curso, é um processo complicado. Tipo, eu acho que se eu não amasse tanto esse livro, eu teria jogado ele no lixo. De ódio que eu passei em alguns momentos da minha vida, sabe? Tentando. Porque é frustrante, porque você tá lendo uma coisa que você não entende e você fala, tipo, por quê? O que é isso, sabe? Qual que é essa verdade? Mas eu quero muito ainda. Tipo, tem coisas que tá na minha lista de coisas da vida pra fazer, sabe? Tipo, ler esse livro de volta aos 33 anos, na mesma idade do Dante, sabe? Tipo, ter a mesma experiência, tipo, tá na Itália e ler esse livro, sabe? Tipo, tem coisas que eu preciso, tipo, dar um checkzinho, assim. Quem quer jogar RPG com o filho dele um dia? A Ana quer ler a Divina Comédia com 33 anos de idade. Olha, eu já perdi o timing, tô com 35, faço 36 esse ano, já não consigo Farinha mais. de 33, não mas, como diz um amigo meu, eu tô com 35, meu corpinho A tá minha, ela foi de 87, então tá sempre boa aí. Ô, André Maneiro, qual a passagem que mais te chamou a atenção? Qual foi o cara, qual foi o personagem, qual foi a passagem, propriamente dita, que você falou assim, tá, isso aqui... Lógico, a gente pode falar que o livro como obra, como conceito, de uma maneira geral é ótimo, geral, é algo que, assim, experiência super positiva, valeu muito a pena pra mim também. Deixando aqui meu ponto, mais 20 centavos. Tá bom. Pelo amor de Deus. Última vez que você esteve aqui, já falei que eu não gosto de terror em D&D. Você quase me bateu. Quase que eu vi o próximo voo de Curitiba pra Campinas, você já vindo com o tacape em mim. Então, não vou falar que não gostei de Divina Comédia, aí você vai vir mesmo. Aí eu quito dessa live. Na hora. Não, mas o que mais chamou a atenção? O que mais você curtiu nessa tua experiência da Divina Comédia? Super clichê, super mainstream. Muito provavelmente é tipo... Sei lá, mas... A entrada dele no inferno é um bagulho de arrepiar, tá ligado? A descrição o que tá escrito naquela placa, não é bem uma placa, né? A Ana vai saber descrever melhor, mas Portas do inferno. A porta do inferno, o famoso deixai-vos toda a esperança, você que entra aqui, enfim, tipo, vós que aqui entrais. Tipo, toda essa descrição dele de estar entrando no inferno é um bagulho maluco, é muito foda, tá ligado? Tipo, é claro que tem toda aquela parte dos pecados, né, capitais e etc. E como eles fazem um paralelo entre a gula e o que vai sofrer quem estiver lá dentro. Isso tudo é muito genial, assim, é muito legal. Mas não vou dizer que é algo previsível, né? Porque, de novo, na época não era previsível. Hoje é clichê porque a referência, né, é justamente ele. o que tá aqui, tá ligado? Né? Mas a descrição de quando ele entra no inferno, pra mim, ela é inversamente proporcional à cena em que ele sai do inferno, tá ligado? Tipo... Caralho, é o clímax e o anticlímax, total. Cara, é inacreditável. Tipo, porque eu acho que sabe qual que é o problema? A gente considera o final do inferno o final do livro. E ele não é. Por isso que é. Exato. Mas assim, puta que pariu, ele encontrou. Tá. Calma, torcedores, calma. É difícil, Prata, é difícil, cara. Eu sei. Eu entendo. Respira, Maneiro, respira. Ana, pra você, qual é o ponto alto de Inferno? Se você pudesse falar assim, olha, esse aqui, pra mim, tipo, isso aqui é foda. Eu sei que você vai falar que é o livro todo, tá, a gente já sabe. Mas coloca um ponto. Eu tenho momentos especiais do Inferno. Tá. Assim, eu tenho, tipo, pedacinhos que eu gosto muito, assim. Tem uma parte em especial, que é a parte que o Dante encontra a Francesca e, né, a parte dos apaixonados, a parte da luxúria, porque eu gosto muito, porque é uma história real. A Francesca, ela existiu. Caraca. Aquela história é real, tipo, aqueles dois que ele encontra, que eles estão com uma espada no peito que atravessa eles estão lá sendo levados pelo vento da luxúria, aquela história é uma história real. Francesca existiu. Então, pra mim é muito especial o Dante ter lembrado dessa história, que era tão viva, e ter citado eles. Porque a Francesca, ela era uma moça muito bonita, e uma família propôs casamento, né, entre as famílias. Só que eles mandaram o filho bonito para propor o casamento. E eles se apaixonaram. Quando foram realmente casar, foi o filho mais velho, que era o filho feio. E aí ela teve que casar com o filho feio. Só que ela e o irmão, né, o filho mais bonito,
continuaram com essa paixão. E tiveram essa paixão. E continuaram se encontrando. E viveram essa paixão. Só que o irmão descobriu e matou os dois. E essa história, tipo, foi uma história famosa ali na época, naquela região. E Dante pega essa história e traz, coloca os dois ali, representando. Só que não é um momento triste ver os dois ali. Porque mesmo assim eles estão juntos, eles não se desgrudam. Eles estão vivendo aquela paixão. Pra mim é muito forte essa visão. Eu adoro, tipo, algumas imagens, alguns retratos que fazem, tipo, do Dante sozinho, pensando que... Pra mim, essa imagem é muito forte, porque a gente tem que lembrar que Dante perdeu a amada dele, né? Dante tinha esse amor por Beatriz, que ele nunca viveu, que ela morre quando a gente lê A Vida é Bela. A Vida é Bela, não. A Vida... Meu Deus, eu sempre falo... Esqueci o nome em português. Como que é o nome do livro? Perceba que ela vai consultar nas anotações dela como faziam os astecas. Vida Nova. Quando você vê o Vida Nova, Dante fala do momento em que ele sonha com a morte da Beatriz. Porque ele tinha essa ligação quase onírica com ela. Ele sonha com uma mulher que ele viu 3 vezes, talvez um pouco emocionado, esse garoto, talvez um pouco emocionado, que viu a mulher 3 vezes e escreveu um livro viajando o inferno, purgatório e paraíso pra ver ela. Sim, demais. Eu sairia correndo se fosse Beatriz? Sairia correndo. Mas, quem sou eu para julgar Dante? Ele vive isso, sabe? Tipo, o amor pro Dante é muito importante. A Divina Comédia inteira é um livro muito feminino. Então, em todos os momentos, a gente vai ter a presença feminina muito importante. Porque a gente tem essa tríade feminina, que é Beatriz, Virgem Maria e Santa Luzia, a quem Dante era consagrado, porque ele quase perdeu a visão. E Santa Luzia é deusa dos olhos. Então, tipo, tudo faz sentido na obra. Tudo faz sentido, isso é foda, mano. Uma parte importante pra mim. E eu acho que todos os momentos em que o Virgílio dá carteirada no inferno. Virgílio é incrível. Isso Virgílio é bom bagaraio. Mas toda vez que ele fala assim, a gente vai passar sim, porque aqui quem tá é Virgílio, sabe? Tipo, o céu mandou e eu vou passar. Eu amo. Digo, o Capitão Nascimento não vai subir ninguém. Aí o Virgílio fala, vai subir sim. Vai subir. Eu amo o Virgílio. Virgílio, pra mim, é melhor parça nos rolês. Eu queria ter um amigo igual o Virgílio, que carrega o Dante no colo. Melhor personagem, esse livro inteiro. Virgílio leva o inferno nas costas. Quais são as relações ocultas ali que a gente não enxerga nas primeiras camadas sobre ele e Virgílio? Você sabe por que o Virgílio é o guia? Não é só porque Dante era apaixonado por ele. O que eu li em algum lugar é que, eu não sei se foi, não me lembro onde foi, que eu procurei bastante coisa pra fazer pequenos inserts aqui nesse nosso papo, né? Deixa eu ver os vídeos, né? Tem um canal aí que chama Pausa para um Café, não sei se você conhece. E lá tem uma menina que gosta bastante, também não sei se você conhece. Mas, peraí, me perdi na sua pergunta. Você perguntou o porquê que o Virgílio foi escolhido pra ir com ele? Foi isso que você falou? Por que o Virgílio é o guia? Não sei. Eu confundi na minha resposta. Eu ia dizer que eu sabia o porquê que ele não tá no paraíso, porque Paraíso. ele não foi batizado. É esse o rolê, Exatamente. Não é? Ele, na verdade, ele morre antes da vinda de Cristo, né? Então não existia ainda o batismo e tudo mais. Não existia. Mas tem algo a ver com escolhido... desculpa. Não, pode ir. Pode falar? Não, eu ia chutar que tem algo a ver com um livro que ele escreveu antigo, não é? A Eneida é o primeiro livro escrito com uma viagem pro inferno. Então, teoricamente, Virgílio saberia a passagem pro inferno porque ele já tinha escrito um livro sobre essa viagem. O personagem que o Virgílio escreveu esse livro. E o Dante era fã. Então, e eles eram, tipo, compatriotas e tudo mais. Então, fazia todo sentido ser ele o guia do Dante. Mas, beleza. Agora... É basicamente porque ele tem esse apreço pela obra do cara, pelo que já tinha sido feito. Mas que tem mais coisa aí, não tem?
Tem várias situações que a gente pode ir pegando ali, sabe? Tipo, logo no começo, Dante vai citando... Por exemplo, Virgílio é uma pessoa que tá no limbo, né? Teoricamente, ele não tá no pior lugar do inferno, porque ele tá nesse anti-inferno. Sim. E ele teria essa possibilidade de visitar, passear pelo inferno e purgatório, porque ele Beatriz pede a ele, né? Beatriz faz esse pedido. Beatriz chega e intercede. Fala, tem lá esse garoto perdido no meio do caminho. Vai lá, pega na mãozinha dele e vamos passar por ele isso aqui. E ele... O que Beatriz faz e como ela convence ele é falando, se você for até lá, se você fizer todo esse rolê, eu vou falar bem de ti lá em cima. Que basicamente é o que a gente faz na igreja, rezar rezar missa pelas almas do purgatório, que é tentar, tipo, tirar essa pena deles. E as almas do limbo saíram, algumas delas. O Dante fala sobre isso. Existiu um momento em que algumas almas foram tiradas do limbo, que foram almas que são muito santas e são citadas na Bíblia, e quando acontece a morte de Jesus, enfim, eles são tirados ali do limbo. Então já existiu um precedente. Existe precedência para isso. Então Virgílio faz isso basicamente para ganhar ali bons olhos no céu. Não, então, interessante. Um interessante. A passagem que mais assim, me marcou é uma passagem mais avançada. Se eu não me engano, deixa eu pegar minhas notas aqui, mas se eu não me engano foi no 7º círculo, que é o rolê dos violentos, né? É o rolê sobre a violência. Eu gosto muito de pegar as minhas anotações quando as pessoas falam do círculo que elas leram. Enquanto você pega suas anotações, essa é uma coisa que é muito legal de prestar atenção, e eu acho que deve acontecer com quase todo mundo que lê, né? Porque assim, beleza, você está no inferno, que é um local que teoricamente ninguém quer ir. Só que você começa a perceber que algumas das pessoas que estão lá estão porque fizeram coisas que você talvez já tenha feito. Por ser guloso, tá ligado? Aí você pensa, aí é uma constante, um exercício de, se eu tivesse aqui, aonde eu estaria? O quão ruim seria, tá ligado? Exato. Fala muito. Eu gosto, a passagem que eu me recordo é basicamente, o círculo é dividido entre outros 3, eu não lembro a palavra, eu não sei se são 3 círculos ou 3... Bom, tem mais 3 divisórias ali dentro desse círculo. E é classificado meio que baseado no tipo de violência que foi praticada. 3 vales, né? Vales, é isso. E aí, um é tipo, violência contra as pessoas, contra o próximo, contra qualquer coisa. Depois tem violência contra os bens, propriedade, algo nesse sentido. Não me lembro exato quais são os termos. Violência a si próprio, violência aos outros e violência a Deus. Pela nota que eu fiz aqui, é algo em torno disso aí. Eu acho que é. A religião, né? Isso. E cara, a hora que você olha pra essa parada, eu não sei, eu tive uma sensação... Peraí, como é que você anotou aí, André? Eu anotei a violência a si próprio, violência aos outros, né, as pessoas, e a Deus, religião. É isso, perfeito. A hora que eu tava lendo, a violência a si próprio... Era esse o comentário que tinha a ver com isso. A violência a si próprio é uma parada que, tipo, tudo que veio na minha cabeça era justamente o quão denso, pesado e qual o tamanho do fardo daquele que tira a sua própria vida voluntariamente, tá ligado? E daqueles que são levados às circunstâncias mais inóspitas possíveis ou mais mentalmente estressantes possíveis a ponto de... Então, tipo, eu comecei... Me veio, tipo, um bagulho assim, e eu fiquei, tipo, mano... Talvez pessoas que estariam aqui, cai muito naquilo que o André falou, elas talvez não tiveram escolhas, ou talvez foram levadas a estarem aqui num círculo tão profundo por conta de algo tão pesado que é tirar a sua própria vida. Tipo, as pessoas que se matam, seja porque elas têm algum adoecimento mental, ou seja porque elas
são levadas a circunstâncias tão extremas a ponto de... E aí eu parei, e o grande estalo foi eu parar ali e eu fiquei tipo umas 2 horas refletindo sobre o jeito que é colocar, o jeito que ele enxerga aquilo, o jeito que ele vai passando ali pela vala ali, pelo local, e vai olhando pra aquilo, e aquilo, tipo, me arrepiou, assim, de me colocar, e eu me vi naquela situação, de estar passando como se eu fosse ele. Eu tava ali e eu tava olhando pra aquela situação e tentando entender as motivações e os fatores que talvez tivessem levado aquelas pessoas a passar por aquilo. E aquele momento foi o momento que o livro me ganhou completamente, tá ligado? Eu, tipo, Esse, pra mim, é o canto mais difícil de ler, o Canto dos Suicidas. Pra mim, é o mais difícil de ler. Em alguns momentos eu pulo na releitura, porque pra mim é muito pesado. Sim. Eu acho que no momento em que tem aquela parte em que a árvore pergunta pra Dante, por que me machucas? Sim. É pra mim, tipo assim, como o Dante se sente ao perceber que ele fez aquilo, é como eu me sinto quando eu tô, tipo, lendo aquele pedaço do canto, sabe? Tipo, eu fico mal de respirar, tipo, pesado e pensar, é tenso. Eu acho que esse é o exemplo perfeito de como esse livro pode ter camadas, né? Porque assim, o Virgílio explica, isso tô vendo as minhas anotações aqui, né? O Virgílio explica pro Dante que a alma do suicida cai nessa selva como uma semente da qual surge um arbusto cujas folhas servem de alimento para as arpias. Então, foi essa no passagem. meu entendimento, é como se Deus te deu a vida, você germinou, floresceu, cresceu e tirou a própria vida. Então você é uma semente que vira um arbusto e que só serve de alimento para outra coisa. Você não vai fazer nada a partir disso porque você tirou a própria vida. Exato. E tipo, isso é um bagulho... Provavelmente existem N camadas além dessa que é a mais superficial, tá ligado? Mas é o tipo de coisa... Pensa que, por exemplo, se você se colocar no lugar do Dante, né? Ele era super religioso. Ele é uma pessoa que teve como um dos mestres Santo Agostinho. Ele foi uma pessoa extremamente religiosa, né? Ele foi exilado pela própria igreja, o que ele acreditava de maior. Então, por exemplo, ele foi tirado tudo dele. Ele estava em um momento em que ele perde a amada dele, ele fica longe dos filhos e da mulher que ele era casado, longe da pátria dele. Naquele momento, ele já estava no fim da vida dele. Porque em 1300 você não vivia muito. Você já estava ali na hora da morte com 30 anos. Sim. Ele já estava. Eu acho que, nesse momento, Dante coloca muito do pensamento dele, da própria questionamento de você ser religioso e chegar no momento em que você pensa, e se eu tirasse a minha própria vida? Sabe? Tipo, eu acho que quando a gente conhece um pouco da vida do Dante, sabe o quão emocionado ele era, tipo, o quão uma pessoa sensível ele era, eu acho que nesse momento, quando você lê esse livro, ele fica um pouco mais profundo essa parte de pensar que talvez o Dante tivesse cogitado isso. E esse momento é muito uma conversa dele colocando isso pra fora. Porque ele fica muito emocionado nessa parte. Então, tipo, não tem como você não ligar uma coisa ou outra. Tá? Pode ser, tipo, só besteira da minha parte, mas eu não consigo não ligar as duas coisas quando eu leio. Eu acho que faz todo sentido o que você tá... É que você tem um background que permite algumas conexões que provavelmente eu e o André não temos. Tanto que eu tava tentando fazer... Eu me peguei fazendo correlações, assim, com pessoas próximas, assim. Não pessoas próximas, mas, tipo, com pessoas do meu convívio. Por isso que eu falei que é um exercício que vira a aplicação do que ele tá fazendo refletido em você mesmo. Então, tipo, eu tava passando por essa parte me deixou mal, eu senti o peso do que tava sendo descrito ali, e eu comecei a fazer correlações, tipo, com pessoas que eu sei que passaram por situações como essa, dentro da família, com amigos próximos, etc, etc, etc. E foi um negócio que me deixou assim, tipo, eu parei, eu lembro de ter fechado o livro e eu fiquei. E eu lembro que foi assim, foi acho que uma quarta, porque foi depois do NFP, a gente fez um NFP, e eu parei, aí eu jantei, e eu sentei lá na sala e falei, vou ler um pouco do livro, do Inferno. E eu lembro que eu tava ali, tava já pro fim, e aí eu tava lendo e parei, e aí
era, sei lá, umas 11 horas da noite, eu acabei e eu fiquei, sei lá, até 1 da manhã lá sentado no sofá, olhando pra parede, sabe? Tipo, pensando, mas tipo, a hora que eu me toquei o que eu tava fazendo, eu já tava, tipo, há 1h30 olhando pro nada, assim, viajandaço, tá ligado? E aí, a hora que eu caí nessa realidade, eu percebi o quão visceral pode ser o livro, tá ligado? Tipo, pra mim foi tipo, caralho, sabe? Tipo... Eu acho, tipo, sabe quando a gente tava falando em off antes do programa começar sobre o Clube da Luta, né? É um bom exemplo de um filme, por exemplo, enfim, que quando você assiste pela segunda vez ele fica melhor, porque daí agora sabendo o final você pega algumas referências e algumas camadas que você não tinha pego antes. Sim. E eu acho que a Divina Comédia ela entra no mesmo caminho no sentido de que quanto mais você reflete sobre o livro, mais interessante ele fica. Porque é o que eu falei, se você quiser ler a parte prosada da parada ali, você pega a história, beleza, segue sua vida. Mas se você para, que nem o Di fez ali, tipo, e entra numa noia sua de tipo... Uma reflexão, caralho, né? o que isso significa? O que isso pode significar? Como é que eu consigo transportar o meu ciclo de amizades, a minha bolha, pra bolha de Dante em Florença no século XIV, tá ligado? Tipo, se você consegue fazer essa transposição, fica muito mais absurdo. Porque daí você começa a imaginar onde fulano de tal estaria. Tá ligado? Sim. Por que ele tá aqui? Onde eu estaria? Se eu tivesse no inferno, quais pessoas eu visitaria, tá ligado? Quais pessoas me chamariam a atenção? Porque no final das contas, Dante tá lá encontrando um monte de cara que ele admira, um monte de cara que ele odeia, tipo... foi o que a Ana falou, ele é religioso pra caralho, mas ele não passa pano nenhum pra igreja. Tem papa, tem bispo, tem a porra toda lá dentro, entendeu? Sim. E dá pra ver que alguns caras ele colocou lá só pra dar aquela alfinetadinha, tá ligado? Então, é muito louco você pensar dentro da minha realidade, quem eu encontraria lá? Onde estariam cada uma das pessoas que eu conheço, tá ligado? Isso é um exercício da hora de fazer. E uma coisa sobre Dante, ele gostava de uma alfinetada. Isso aí era um fofoqueiro das primeiras, porque quando o Papa exclui ele e exila ele, ele poderia ter voltado para Florença. O Papa só pediu para que ele usasse uma faixa com todos os seus pecados, digamos assim, todos os seus delitos. E aí Dante escreve uma carta em terceira pessoa, dizendo que Dante jamais faria aquilo. Maravilhoso. E aí eu acho isso muito legal, porque basicamente o que ele faz quando a primeira coisa que ele precisa fazer antes de entrar no inferno, encarar os 3 pecados dele. As 3 bestas encarar os 3 pecados. Algo que ele não faz na vida real, que é exibir os 3 pecados como a igreja queria, ele exibe no livro. Então, tipo, é do jeito dele. É do jeito que ele quer. Não que a igreja vai querer. Então ele é muito ele. E eu gosto muito dessa forma como ele vai cutucando as coisas, como ele vai fazendo do jeito dele. Eu acho isso sensacional, assim. Eu gosto muito desse... Você que tem uma referência histórica muito mais bem situada, Ana, como é que foi a recepção da igreja pra época que o livro foi publicado? Aí a gente precisa contextualizar também um pouquinho de como que a Divina Comédia foi publicada, né? Quando o Dante escrevia ela, é legal a gente entender também como que a gente faz o processo de saber que esse livro é do Dante dentro daquela época. Porque o papel era caro em 1300, né, gente? Não tinha 1000 cópias do livro, saía assim, tipo, distribuindo o livro. Os livros eram lidos em praça pública, porque geralmente você tinha uma edição que era feita a próprio punho, e aí você ia lá, tipo, na frente da praça e lia para as pessoas, né? Declamava o livro. Isso, né? É inacreditável pensar que o que tu vai fazer hoje? Não, eu vou ouvir um livro na praça, tá ligado? Exato. Aí, tipo, beleza, fecha o olho, aí tu acorda em 2022 e as pessoas estão com fone de ouvido ouvindo livros, tá ligado? É loucura. E aí, o que acontecia? O Dante escrevia geralmente 1 ou 2, até 3 cantos. Ele fazia essas escritas e mandava para um cara que era, tipo assim, muito conhecido na época. E aí esse cara lia e falava, beleza, esse livro é do Dante. Isso era o copyright da época. Tá, ok. E aí ele falava assim, beleza, esse livro é do Dante, tá? Tipo, foi o Dante que escreveu. E é isso aí. Esse aí era o processo de copyright da época. Aí, Dante escreveu o livro inteiro. Naquela época, Dante já estava exilado, triste, sozinho, abandonado, dormindo na praça, né? Toda aquela coisa. As pessoas, inclusive, já conheciam, já se falavam, já se liam o livro. Inclusive, eles falavam e achavam e acreditavam falavam que Dante realmente era o homem que visitava o inferno, porque ele estava tão acabado
tão, tipo, destruído, que as pessoas olhavam pra ele na rua e falavam, aquele, assim, é o cara que visitou o inferno. Era bem incrível que ele tivesse ido mesmo, né? Era exatamente isso, bem incrível. Só que a gente é uma pessoa de 33 anos de idade, né, gente? A gente tá acabado mesmo. É isso. Visitamos o inverno. E aí, o Dante morre. Ele tem... em uma viagem, ele pega malária. Ele morre. E não se termina a Divina Comédia. A Divina Comédia é encontrada pelos filhos dele, pelo Pietro e pelo Jacopo. E ela não tá terminada. Falta Cantos do Paraíso. E aí, existe toda uma mitologia em volta desse mistério todo de que Jacopo sonha com o pai dele. Isso a gente lê nas biografias e da própria biografia do Boccaccio, que Jacopo sonha com o pai dele e o pai dele conta onde está o final, porque Dante escondeu os últimos versos do Paraíso. E aí o Jacopo, que já estava pensando em escrever e lá dar uma de Christopher Tolkien, escrever o final, ele descobre onde está e termina. Pode ser que seja só o Jacopo e o Boccaccio escrevendo o final da Divina Comédia? Pode ser, mas eu gosto de ter todo esse lado mágico. Faz todo um sentido, sabe? Tem todo um lore ali. A gente é jogador de RPG, a gente adora um lore. Legal. Eu fico com a história legal. Eu prefiro ficar com a história legal. E aí, a gente tem essa questão. E aí, a Divina Comédia é publicada pós-mortem, né? Ela é um livro póstumo. No Dante não viu a Divina Comédia sendo publicada. E aí, a gente tem um outro ponto, que a Divina Comédia se chamava só comédia. Porque naquela época, ou um livro era uma tragédia, ou ele era uma comédia. Perfeito. E aí, por isso que a gente tem uma comédia. Os livros não tinham nomes naquela época. Ou você tinha uma tragédia ou uma comédia. Então a gente tem uma comédia se o livro termina bem. Então a gente tem uma comédia. Não é porque ele é engraçado, não é porque ele é um stand-up, né? Só porque ele termina bem. E aí o Boccaccio complementa isso e escreve, dá o nome dele de divina, porque tem toda essa origem divina. Só que a gente tem ali uma recepção muito pior da academia do que da igreja. Porque ele foi escrito em vulgar. Ah, perfeito. A igreja tava pouco se laxando pra merda que o cara que morreu lá em Florença escreveu, sabe? Mas a academia não, porque Dante era um membro importante. Ele era um poeta já reconhecido. Ele fazia parte da academia. Então você vê que tem um livro que está sendo divulgado aí, que está escrito em vulgar. Que vulgaridade é essa? Vergonha. Sabe? E isso vai muito depois, porque a própria tradução do Dante, inclusive nos Estados Unidos, sofre preconceito por causa disso. Tem gente que não queria que traduzissem a Divina Comédia porque ela não era traduzida, porque ela não era do latim, ela era do vulgar. Caraca. Então a gente tem um monte de preconceito vindo por causa da língua que o Dante usa para escrever a Divina Comédia. Aí a gente tem um excelente trabalho do senhor Boccaccio, que escreveu o Decameron, que ele fazia o quê? Ele escrevia a Divina Comédia de próprio punho, toda a Divina Comédia. Esse amava Dante mais do que eu. Ele escrevia de próprio punho, fazia uma pequena biografia do Dante e fazia um poema do porquê as pessoas tinham que ler Dante e mandava pra galera. Pra convencer a galera de Dante. Peraí, qual é a época disso? Que ano foi isso, mais ou menos? Que período histórico? Ele vive uns 30 anos depois do Dante, assim. Olha, Ana, eu não quero dizer nada, mas é que você é mais nova, porque eu acho que se fosse na época, você seria essa pessoa, não? Estaria ali do ladinho do Boccaccio escrevendo. Com certeza eu faria os poemas pra falar pras pessoas ler Dante. Não, interessante saber que, na verdade, a igreja em si não estava lá muito preocupada com isso. Talvez ele não era tão relevante nesse segmento, nesse sentido. Mas para a academia, sim, ele era. Então, a academia, sim, estava preocupada em como assim? Quem você pensa que é para lançar isso? Parar para pensar, a igreja tinha muita força. Sim. Ela simplesmente podia pegar aqueles livros, guardar 7 palmas e dane-se. Que é o que ela fazia. Com muita coisa, sim. Pega isso aí, estuda, vê o que esse cara escreveu, e é isso. Tipo, a gente tem muitos dos exemplares da Divina Comédia estão com a igreja. Tipo, são deles, são do Vaticano. Tipo, tá com eles. Da Inquisição, né? Então, pra eles fazer isso aí, seria tipo 2 palitos. Porra, os caras perseguiam gente, não perseguiam um livro.
Perseguir. Vamos entrar na parte polêmica dessa história? Eu tô olhando Mamilos. Parte mamilos. É agora que você brilha. Agora. Vamos lá, André Maneiro. Eu quero ouvir... É agora que acaba a amizade. Agora acabou. Eu quero ouvir a tua opinião sobre o final dessa história. Quero saber. E pelo amor de Deus, você não vai me falar que isso é um spoiler, porque como a gente já pontuou aqui, é um livro de 1300 e bolinha. Se você não leu ainda, meu amigo, você tá perdendo tempo. Ó, belo merchandise. Eu acho muito ótimo quando a gente fala, tipo, porque é um livro de 1300, como se a pessoa estivesse viva Em desde 1300, exatamente. Não faz diferença de Nenhuma. 1300 de 1800, a pessoa não consegue. Aliás, não faz diferença que talvez... Mas se você não leu desde 1300, não é culpa minha. Não, ele tá aí. Eu já li várias vezes, inclusive. Domínio público gratuito. Exatamente. Mas a real é que a Divina Comédia é o tipo de obra que tomar um spoiler não vai fazer quase que diferença nenhuma na experiência de ler, né? Não. Mas, enfim. O final, eu não sei se eu espero de voltar ou não. Eu acho que eu vou esperar ele voltar. Será ele voltar? Diz que o final da Divina Comédia é incrível, é ótimo, todo mundo ama. Eu prefiro o final do... Agora, pronto. Eu prefiro o final do Paraíso. Pode ser. Esperei você voltar. Obrigado. Fui abrir a porta, pode falar. Cara, assim... Não há, pelo menos na primeira leitura, né? Eu não sei como é que foi a primeira leitura da Ana, deve fazer bastante tempo, mas é muito difícil você não criar uma expectativa de como vai ser o encontro de Dante com Lúcifer. Porque você sabe hoje, né? Já na época. Você sabe quem é o boss, né? Esse é o ponto. Você sabe quem é o boss. E tipo assim, vai se construindo, como diria Galvão Bueno, um clima terrível. Vai se construindo um clima terrível em que você vai se aprofundando cada vez mais no inferno, as coisas vão ficando cada vez mais pesadas, o clima cada vez mais tenso, mais gelado, né? O que é estranho, porque as pessoas acham que o inferno é quente, fogos e etc, mas não, é vento, é frio, é quase Curitiba o inferno. E quando você vai chegando próximo do último círculo, do 9º círculo, em que tá Lúcifer, você vai fantasiando na sua cabeça como vai ser o encontro de Dante com Lúcifer. É que nem o Di falou, você tá no carrinho ali do trem fantasma, você imagina, mano, uma hora um mochila de criança vai aparecer e vai ser um bagulho completamente absurdo, tá ligado? E ele aparece. E é como se ele não tivesse aparecido. Ele não precisava, né? Inclusive. Não precisava, porque assim, eles não trocam uma frase, eles não têm um olho torto. Você sequer tá com a boca teme. ocupada! As três ocupada! Você só vai falar. Você sequer teme a presença dele, tá ligado? É menos pior estar no 9º círculo onde ele tá do que em qualquer outro dos 8 círculos, porque ele tá ocupado mastigando Judas, ele não tá aí pra você, tá ligado? Então a impressão que eu tive é que faltou... É que assim, é claro que ele não fez essa parada pra, tipo, né? Como a Ana falou, não é o final do livro, né? Mas assim, meio que ele entra lá, escala o cramunhão e sai dali. É isso, entendeu? E faltou aquela... Pô, faltou um... Sabe? Não sei. Faltou você quer... Porque assim, pô, Lúcifer é um personagem extremamente icônico. É o ser mais importante desse universo, né? Tipo, quando você pensa em... me fala alguém que tá no inferno. Pô, Lúcifer, óbvio, ele que tá lá. Ele é o deus da parada. Sim. Ou, enfim, o antideus. E quando você encontra finalmente ele, a descrição dele até que é legal, assim, tá ligado? Tipo, a forma como ele é descrito é bem da hora. Até que é legal. Não, a descrição dele é da hora, tá ligado? Pô, tem 3 cabeças, cada uma tá mastigando um dos 3 traidores e tal. Tipo, isso é muito massa. Mas você fica... Sabe quando você pensa, tipo, pô, esse personagem é muito massa, eu queria ver mais dele. Então, tipo assim, não é que o final é ruim, é que o final poderia entregar mais. Você fica com aquele gostinho de, tipo, putz, eu cheguei até aqui, eu queria passar mais tempo aqui, eu queria, que o Dante conversasse com ele, eu queria que, tipo... Eu queria ver o que Lúcifer é capaz de fazer, por que ele é temido, por que ele é o rei do inferno, tá ligado? Aí eu tenho uma questão pra você. Será que a gente tem isso porque a gente tem uma imagem de Lúcifer que é construída a partir do tempo hoje? Que a gente tem essa imagem de que ele é um ser divertido? Tipo, a gente pode pegar o Lúcifer de Sandman.
A gente pode pegar o Lúcifer de todas as outras histórias. A gente sempre tem essa ideia de que ele é um cara maneiro, que ele é essa pessoa que vai saber falar e ter todo um gingado. Então ele e o Dante seria, tipo, mó legal. Eu também, eu ia adorar um papo entre Dante e Lúcifer ali. Uma batalha de rap entre os dois. Era tudo que eu queria na minha vida. Acabei de pensar aqui. Podia ser, de um lado, o Dante, o Lúcifer podia ser o Eminem. E o Dante podia ser o Spinardi, do Raikkonen. Ia ser incrível esse duelo de rima. A gente ia ver Rap Lord e Rap God. O Virgílio ia estar ali atrás no beatbox. Exato, lógico, evidente. Mas, se a gente levar, novamente, para aquele momento onde a igreja tinha toda essa visão do inferno, em que não se podia falar do inferno, onde não se podia falar do capeta, a própria imagem dele aparecer já era o suficiente. Já é controverso o suficiente. Né? Eu acho que já era o pá, sabe? Será que uma das razões para a igreja meio que ter, né, passado um paninho ali, o pica-pau passando pano pro Dante, será que justamente foi o fato de ele não ter abordado tanto assim o Lúcifer, né? Tipo, a figura em si? Talvez. Quem sabe se ele tivesse explorado mais isso, teria sido mais controverso, mais polêmico, teria tomado outras proporções? Talvez. Bem, eu acho que assim, ele poderia, sabe? Sim. Tipo, mas eu acho que também a gente tinha um limite, porque Dante é o perfeccionismo em pessoa, né? Todos os cantos estão com 33 cantos, tudo certinho. Tudo simétrico, tudo né? Simétrico, né? Todas as coisas rimam, tudo certinho, todo terça rima. Então acho que também tinha um momento ali que ele ia ter que parar e falar assim, não, peraí, eu tenho que acabar esse livro. Senão não vai dar pra escrever os outros, sabe? Mas é difícil não ficar com gostinho de quero mais. Pra mim foi tipo, nossa. Mas não é isso que faz um bom livro? Você querer ler mais? Calma lá. Tem razão. Deixa eu tentar dar os mais 20 centavos aqui. Até que eu dei uns 80 centavos, tá bom, né? Não, tá bom. Não, mas o que eu acho é assim, eu não sei o quão... eu não sei o quão, não. Eu ia falar groselha. Olha, quase que eu estrago tudo. Mas, na verdade, eu acho que ele tentou usar ou usou um artifício que me pareceu honesto, me pareceu válido. Eu fiquei frustrado, eu senti esse mesmo sabor que você sentiu, mas eu acho que comigo foi um pouco mais leve. Porque eu tava na minha cabeça, eu não tava nem com a ideia de que tinham mais 2 livros, porque de fato tem, e aquele não é o final da história, então, tipo, isso já cabe. Segundo, o Danjo até ponderou uma coisa ali que eu acho também faz sentido, que o Lúcifer foi banido e, tipo, ele estar ocupado reflete, ele não falar reflete um pouco da punição dele, de certa forma. Então, tem um sentido, mas o que eu ia dizer veja na minha cabeça, tá? Ele estrutura um ambiente extremamente detestável, de várias formas. Então ele começa... E o negócio, ele vai crescendo numa progressão, assim, vai ficando cada vez pior, cada vez mais complicado, cada vez mais assustador, cada vez mais frio. Ele vai te colocando numa situação de desconforto, numa situação de... Eu tive uma certa sensação, isso é meio antagônico talvez, uma sensação meio claustrofóbica conforme o negócio foi andando. Tipo, porque eu também tinha esse sentimento de que em algum momento... ele ia cruzar com o boss. Quando eu digo boss, você vai chegar no chefão, tá ligado? Você vai passando de fase, em algum momento você vai bater no chefão. É isso, toda a história. É a batalha final, né? Você quer ver o que pecar ali. É isso, toda a história é isso. Então, assim, faz sentido você esperar isso. No entanto, essa ferramenta de você chegar, construir e o cara, tipo, ele é tão foda... mas tão foda, que talvez, se eu descrevê-lo, se eu descarregar tudo no primeiro livro, talvez eu vou matar, eu não vou alcançar, não vou atingir sua expectativa. Então eu tento fazer o contrário. Eu basicamente coloco ele lá, e ele caga pra você. Tá ligado? Ele simplesmente ignora a sua presença. Você é tão merda, que eu ignoro solenemente a sua presença. Eu acho que isso faz sentido, porque pra Dante o importante não é ele. É Deus. Sim. É quem ele vai encontrar lá no paraíso. É ele que é importante pra ele.
É ele quem ele quer ver. É isso pelo que a gente tá caminhando. A gente precisa passar pelo inferno pra poder chegar até Deus, pra nossa alma ficar pura. Eu acho que... Desculpa, pode continuar. Eu acho que é essa visão que a gente quer, né? Que o Dante quer pelo menos passar. Então, pra mim, o que o Di fala faz totalmente sentido. Tipo, ele não quer estragar, fazer talvez o diabo maior que Deus. E sabe, boa. dessa história. É isso. Isso é. Eu acho que racionalmente falando, vocês estão completamente corretos. É muito difícil você não querer saber. Não, é claro. Porque, sendo essa uma das obras mais estudadas de todos os tempos, cada linha que o poema tem a mais é uma informação a mais que a gente tem, tá ligado? Sim. Então, putz, eu por mim poderia ter, tipo, 3, 4 cantos só conversando ou interagindo de alguma forma, ou descobrindo sobre como é Lúcifer e etc, tá ligado? O 8º canto, por exemplo, aquele que tem as 10 bolsas lá, pra mim ele é longo pra caramba. Ele poderia, tipo, por mim o 9º círculo poderia... O 8º canto não, desculpa, o 8º círculo. Pra mim o 9º círculo poderia ter, tipo, a duração dele só... Dessa conversa. Entendendo qual o tamanho dele, o que ele é capaz de fazer. E sei lá, eu entendo que provavelmente, né... Teria como acabaria, tipo, romantizando o inferno, como se fosse legal estar lá. Eu entendo as razões por que ele não fez, mas dá vontade de ler mais sobre. Eu acho que a gente tem que chamar Dante aqui e perguntar pra ele. Perfeitamente. Se ele topar, Dante tá convidado para NFP participar com a gente. Vamos bem, viu? Vamos tranquilo. Eu acho que, assim, daria pra teorizar um monte a respeito, porque... né, concordo com você, o André Maneiro. De fato, você tá ali esperando. Aquela construção, ela vem numa crescente, né? Dentro daquele contexto. Então você tá esperando que você vai chegar lá e Lúcifer vai ser um cara. Assim, ele vai ser um cara foda, não importa qual é pra que lado aponta a barra de alinhamento dele, tá ligado? Mas ele vai ser um cara foda. Só que aí chega lá, ele meio que só de passar. Você tá só de passagem a ponto de. Descreve, passou, acabou. Tipo, eu concordo, eu entendo. Eu também tive esse sentimento. Mas é que ele não me pegou tanto. A ponto de, na minha cabeça, sei lá, era só uma passagem, tá ligado? Tipo, era uma parada... E aí a gente volta naquele tema dos mais clichês do universo. E eu vou invocar Bilbo Bolseiro aqui pra dizer que todo grande sabor... está em se viver uma aventura. Está na jornada e não necessariamente no final dela. Então é o famoso there and back again. Tipo, a gente vai lá, volta de novo pra casa pra poder contar as histórias do que aconteceu lá, tá ligado? Então, seria a Divina Comédia uma representação boa do que é a jornada do herói? Eu não sei. Eu não terminei de ler os 3 livros ainda, né? Não, eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que não. O começo, né? Não. E aí, talvez eu entre em uma discussão muito maior. Seria a Jornada do Herói. Que daria outro podcast só sobre a Jornada do Herói. Eu sou uma grande... contra a Jornada do Herói aqui. Vamos parar de usar a Jornada do Herói. Né? Anti-Jornada do Herói. Mas eu acho que não, porque... a gente não tem alguns elementos da jornada do herói. Talvez a vida do Dante seria uma jornada do herói, mas a Divina Comédia não. Porque o verdadeiro herói da história é Virgílio, né? Isso precisa ser dito também, né? Virgílio está para a Divina Comédia, assim como Sam está para o Senhor dos Anéis, né? O Sam é o verdadeiro herói da parada. Muito bem colocado. Se você depender de Dante lá dentro... O Paraíso só não é tão legal porque não tem Virgílio, entendeu? A gente conhece Beatriz. Eu não quero saber da Beatriz. Volta com Virgílio. Me dá o Virgílio. Vamos combinar uma coisa. Esse lance da Beatriz aí também, o Dante, assim, ele devia... Cara, a tal da Beatriz devia ser apaixonante, realmente. Gado demais. Gado demais. Pelo amor de Deus. O cara viu a menina 3 vezes e escreveu. Foi no inferno. Porra, isso me lembra... Emocionado. Completamente emocionado. Sabe aquele seu amigo que bebe e aí fica chorando pela mina? É o Dante. Caraca, o Dante era o amigo chato do rolê. Foda isso, até tinha que carregar ele, né? Só que ele não tava... tinha que carregar ele. Ele é aquele, não, eu vou mandar mensagem pra ela, Ele fala, não, cara, não manda mensagem pra ela. O Virgílio saca do celular assim e fala, ô, irmão,
2h30 da manhã, Trutar. Tá dormindo, para com isso. Vai fazer outra coisa. Vamos tomar mais uma. Aí ele manda a mensagem, daí ele apaga de novo, porque ele não sabe, ele tá com vergonha. Esse é o Dante. Esse é o Dante. No dia seguinte, a Beatriz pega o celular, tem 8 mensagens apagadas, assim. E aí tem uma mensagem, tipo, que é só as letras espalhadas, que o cara dormiu com o celular na mão, assim, ó, e mandou. Do boate azul, né? Pois é. Uhum. Dormiu na praça, literalmente. Meu amigo. Pensando nela. Ô, gente, eu preciso encaminhar esse nosso papo aqui pro fim. Com certeza, aqui tem coisas importantes a serem ditas. A primeira é que com certeza a gente não cobriu nem 4% do tema, que é uma prerrogativa base do NFP. Todo NFP, ele tem que ter a prerrogativa base de falar merda, fugir do tema e não cobrir a pauta de maneira assertiva. Mas eu achei que a gente ficou muito bem no tema. Você achou? Achei. Não fugimos, né? Nem quando a gente falou de boate azul, por exemplo, dormir na praça, não. Eu acho que tá Foi o tudo que eu no falei, a tema. gente fugiu do tema nos primeiros 30 segundos de programa pra tentar pelo menos uma vez manter o foco, tá ligado? É verdade, você tem razão. Então, o que eu tenho pra dizer é que agora eu honestamente quero ler a continuação dessa obra. Vou pedir pra Ana me indicar aqui uma versão for dummies de Purgatório. E aí, ó, aqui, André Manente, ele tá aqui, ó. Tô lendo, hein? Já tá lendo, hein? Lendo. E cara, e a gente tem que marcar assim que eu ler, né? Porque a Ana, obviamente, já leu 80 vezes. O André tá lendo, então eu preciso ler. E aí a gente vai marcar um papo sobre Purgatório e aí um papo sobre Paraíso, assim que tudo estiver concluído. Ó, vamos dizer assim, a pessoa, pra ler certinho, ela tinha que ler o Inferno em 3 dias, porque é o que dura a viagem. Essa viagem toda que a gente fez, conversando, dura 3 dias. Lá vem. Purgatório você pode demorar um pouquinho mais. Que Tá. demora um pouquinho mais o Purgatório. É onde ele fica mais tempo. Que não, Ok. não pode dar de noite, tem todo um esquema aí. O Purgatório ele é mais lentinho mesmo, Tá. tá? Tá. Então aí, vocês leem em 3 dias o Inferno aí já tá pronto já. Tá Semana que vem a resolvido. gente tá Já aqui. pode gravar de novo e dali. Isso é uma parada, tá? Porque assim, as pessoas falam que a Divina Comédia é um calhamaço. Porque se você vê de fato, juntando os 3 livros um do lado do outro, é um livro grande, longo, né? Com centenas de páginas, sei lá, 600 páginas, dependendo da edição, somar tudo, não sei. Só que como é um poema, se você não parar pra refletir como o Di fez, ou eu que fiz anotações e tal, não sei o quê, você lê muito rápido o livro. Eu acho que Sim. você consegue ler a Divina Comédia inteira num dia. Se o seu objetivo for só parar e ler, fácil. Porque, tipo, A Ana fez uma cara de que sim, claro. Eu já fiz isso algumas vezes. Ela fez assim. a Ana lê durante o café. O café tá esquentando, ela lê o Paraíso. Será que pausa para um café era pausa para uma Divina Comédia? Interrogação. Jamais Pois não, saberemos. Nunca saberemos. Pois agora. Então é isso, dá pra ler facinho, cara. Porque todas essas estrofes que a gente tá vendo aí na live, metade só você precisa ler, porque a outra metade tá em italiano, né? Aí quando você for a Ana, você vai ler as duas partes. E o Di, você vai ler só a parte em português, que a parte italiana você não vai entender porra nenhuma. Apesar de que volta e meia eu tentava ler em italiano pra ver como é que, tipo, palavras, o que era, o que não era, parecido e tal. É uma experiência legal também. Mas enfim, é um livro que é curto de ler. Só que ele é um daqueles livros Sim. que vai te prender justamente porque você vai ficar pensando sobre ele, né? Sem dúvida. Mas beleza, E não. assim, gente, tem dúvida? Meu Twitter tá aí. Se você escrever Divina Comédia e marcar ela responde, viu? Então, não, mas beleza. Vamos, eu vou pegar pra ler e aí a gente vai marcar o nosso próximo papo pra continuar essa história, porque eu quero saber qual é o, quer dizer, né, eu já sei, entre aspas, qual é o fim da história, mas eu quero passar por ela, né? Eu quero ter a experiência da viagem. Mas é Eu vou isso. reler junto, porque eu tô relendo o Purgatório pra pra terminar o Lendo Dante, né? Tá. Então, o Purgatório e o Paraíso eu me propus a reler esse ano, então estou aí nessa Boa, caminhada. boa. Ó, Tá todo mundo junto na mesma estrada. exatamente. Ô, André Maneiro, considerações finais, devemos fazer alguma coisa? Falar alguma coisa? Acho que o principal pra fechar é motivar as pessoas a lerem a Divina Comédia, pelo menos o Inferno. Justo. O ideal seria que as pessoas lessem o Inferno
e o purgatório, pra que no próximo episódio elas tivessem aquele senso de discussão junto com a gente, né? Boa. Mas eu acho que o principal, acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem no começo, é tirar esse estigma de que não é uma obra pra qualquer um, beleza, nenhuma obra é pra todo mundo. Lógico. Toda obra vai ser boa pra algumas pessoas, ruim pra outras pessoas, mas eu acho que é uma obra que as pessoas deveriam dar uma chance, tá ligado? E não se deixarem convencer por essa aura, que eu acredito que, não a Ana com certeza, que ela faz justamente o trabalho contrário, mas muitas das pessoas que leem a Divina Comédia fazem essa média de que, não, é difícil mesmo, é complexo mesmo, não sei o quê. Meio que pra tentar elitizar a obra e pra que você pareça mais foda do que você realmente é por ter lido ela. É claro que quanto mais você vai se aprofundando nela, mais complexa fica, mas eu acho que o importante é conscientizar as pessoas de que é uma obra que você consegue ler sim, cara. Ela não é a coisa mais fácil que você já leu, não é aquele romance água com açúcar que você tá acostumado a ler, mas dá pra você ler. Você não precisa, tipo, ser um gênio da literatura pra conseguir ler. É um poema que fala sobre um cara que foi viajar no inferno, é isso. Grosso modo é isso, tá ligado? Sim. Então, enfim, minha sugestão é que as pessoas leiam, porque eu particularmente gostei e eu acho que ela não é uma obra tão inacessível assim quanto pregam que ela é. E não é hoje que eu vou bloquear o André no WhatsApp, viu? Isso é até eu falar que eu não gosto de Lovecraft. Aí a gente Ai, muda. Não, ai, Lovecraft ai, tá ai. tudo bem, Lovecraft é racista, pode não gostar. Não, Tá beleza. tudo bem, tá Tá de de boa. Ana, considerações finais, o que você acha que faltou falar? Diga lá. Eu acho que é importante lembrar que a Divina Comédia não é um livro sobre amor. Eu acho que não é uma história de amor. Eu acho que é muito importante a gente lembrar isso. A gente sempre fala de Dante e Beatriz, esse amor. Mas a Divina Comédia não é um livro de amor. Ela não é um livro romântico. Ela vai ter alguns momentos em que a gente fala sobre um amor, mas é um amor muito mais divino do que o amor romântico. Então a gente não tá falando de uma história de amor. Não é uma história de batalha também. Então, senta e viaja. E vê como se você estivesse caminhando justamente. Sabe aqueles ônibus de viagem que você senta e ele vai passando por pontos turísticos? Essa é a Divina Comédia. É isso que você vai fazer pelo Inferno, Purgatório e Paraíso. Você vai sentar naquele ônibus de turismo e vai viajar com Dante e Virgílio te mostrando os principais lugares do Inferno, Purgatório e Paraíso. E vai aprender a fazer umas reflexões aí pelo caminho. De resto, é apenas um livro maravilhoso, mora no meu coração, eu tenho esse livro tatuado na pele, por mim eu tatuava ele inteiro, de tanto que eu amo essa história. Se você ler, por favor, venha falar comigo. Eu tenho, assim, um enorme carinho por todo mundo que vem e fala, Ana, eu li a Divina Comédia, tipo, vamos ficar brother, vamos... Resumindo, pra ser seu amigo, basta ler a Divina Comédia, já virou, na hora. A gente já é BFF. Beleza, gente. Eu agradeço demais a participação de vocês. Foi de verdade foi um dos poucos programas que a gente falou mais sério do que falou merda. Então, assim. Desculpa. Eu não queria estragar essa tradição. Eu não quis vir aqui estragar o programa de vocês. Não, porque eu acho que. Eu não sei quantos NFP a gente tá, mas sei lá, esse deve ser o 80º programa. Eu tô chutando. Mas deve ter por aí, deve ter uns 80. 80º, 80? Eu falei certo ou falei bosta? Uhum. Não Perfeito. sei, sou de humanos. Não sei, me pergunta coisa difícil. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, deve ter algo em torno de uns 80 NFPs ou algo assim. E, cara, a maioria, acabei de olhar na playlist do YouTube, tem 90. Então esse é tipo, sei lá, o 91º. Falei certo, André? 90º? Eu acho que sim, cara. Eu acho que tô confuso com essa. Eu nunca usei essa 91º, tá certo. Perfeito. Perfeitamente. Então, assim, porra, 90 programas, né, já feitos aqui, a gente já falou uma quantidade de bosta inacreditável, mas esse é um dos poucos aí da lista, né, teve alguns, claro, mas um dos poucos que foi, assim, realmente, foi muito legal entender os diversos ângulos aí, e tendo duas pessoas que estão tendo contato com essa obra, assim, depois de velho, vamos dizer assim, né, ninguém tá lendo com 15 anos, e eu não sei nem se é a melhor indicação você ler com 15 anos, enfim, também leia. A primeira vez eu li com 15 anos. Ah lá, tá vendo? Leia com 15, depois leia com 20, enfim. Mas eu acho que o grande recado, eu acho que passa muito pela ideia das coisas que você já faz no Póstumo Café, que é desmistificar essa parada de que não é um negócio pra todo mundo, de que não é um negócio que, não, você precisa
você precisa ser colocado na caixa da elite intelectual pra... Não, e eu tenho certeza que a Divina Comédia é uma, mas tem um monte de outras dessas obras que cria-se todo um misticismo em volta, toda uma... Não, aqui isso é muito difícil, isso é muito problemático, isso não dá pra entender. E na verdade, muitas vezes... só ignorância das pessoas e muitas outras as pessoas estão, de certa forma, mal intencionadas em fazer com que terceiros não cheguem a esse conhecimento. Querem se manter no posto de elite, né? De que, não, só ouve quem ouve rock é melhor, Exato. quem lê isso é melhor, Exato. quem assiste Big Brother é pior. O clássico não vai te fazer melhor do que ninguém. Não, gente. perfeitamente. Eu acho que o grande certo é isso. Você pode ler Divina Comédia num dia e o best-seller do ano de autoajuda ou qualquer romancezinho tosco. Eu leio romance de banca, gente. Então, assim. Vocês estão longe não, tá? Não precisa pegar o romance de banca. Pode ser alguma coisa mais normal. Poxa, André, nem acredito. Eu vou te mandar um romance de banca. Aqueles, assim, apaixonado por um Highlander, sabe? MFP, romance de banca marcado. Tem que existir, é isso. Nós vamos marcar. Mas é isso, gente. Valeu, André Maneiro. Obrigado mais uma vez por esse maravilhoso papo. Falando, aqui que você levantou. Eu tenho um anúncio. Anuncie, por favor. Eu tenho um anúncio muito especial. Vamos exclusivo. Lá. É inédito. Puro. Inédito. Extra. Exclusividade. Tá bom. Pra galera do RPG. Boa. Que gosta de Dante. Vamos lá. E que assim, eu vi todo esse episódio e falou assim, nossa, eu queria, fazer uma campanha, jogar Divina Comédia. Pô, um belo cenário, hein? Esse ano vem aí, porque eu tô escrevendo. E a gente vai publicar. Então, se você quiser jogar... Não, eu quero. Como eu jogo? Na aventura você pode ficar o tempo que você quiser falando com o demônio, cara. Você pode jogar truco com ele, você pode tomar uma breja com ele, você pode fazer o diabo que for, literalmente. Literalmente. Eu comecei a narrar ano passado não, esse ano. No passado, a gente tá em 2022. Calma lá, Ana Shermack. Ano passado a gente narrou Inferno e Purgatório, que foi uma aventura que saiu desta cabecinha aqui, com todos esses anos de experiência estudando Dante. Aí a gente narrou uma campanha de Cthulhu. E a gente vai publicar essa campanha, vai sair aí, eu estou escrevendo ela, trabalhando igual uma condenada, mas vai sair bonitinha, cheia de dicas para você mestrar essa campanha. Mesmo se você nunca leu a Divina Comédia na sua vida, você vai poder pegar esse livro e mestrar a sua campanha de Inferno. Mano, maravilhoso. Então, é isso aí. Tem data? Tem alguma coisa nesse sentido já? Ainda não? Eu não posso falar mais que isso. Tá bom. Ok. Mas... Novidades em idade, é isso. Exatamente. E é isso aí. E se você também quer conhecer um pouquinho mais da galera do D&D, tem um cenário inteiro inspirado na Divina Comédia, que foi lançado recentemente para Kickstarter, que é o Dante's Guide to Hell. Então, como eu sei que a galera aqui é do D&D, e a gente vai narrar uma campanha esse ano. Mas eu me propus, eu só vou narrar essa... Oh, meu Deus! Esse é o Cabeça de Cebola, ele chegou. Oh, eu só vou narrar essa campanha pra quem lê o livro. Então... Cebola que, assim como o Inferno, é feito de camadas, né? É isso. Tudo aqui tem uma explicação. É isso. Dá oi ali, ó. Aqui, Elian, ó, na câmera, ó. Oi, manda um Oi. beijo. Muito bom. Bonitinho. Não, mas... Cara, fantástico essa parada. Peraí, deixa eu... O que você quer? Eu conto... ele quer o controle da minha luzinha ali, ó, que muda de cor. Então, ó, pega o controle. Pode apertar os botões que tá desligado, Lian, tá tudo bem. Mas, cara, maravilhoso, Ana. Eu quero muito conversar com você sobre isso, porque eu quero de verdade, porque a gente tem uma cabeça pra esse tipo de coisa que a hora que você começa a ler... Peraí que ele me mutou. A hora que a gente começa a ler e começa a entender um pouco mais do cenário, da contextualização ali do negócio... Cara, o Dungeon falou aí, é verdade. Dá uma campanha boneco, assim, sensacional. Então, pô, vamos trocar uma ideia sobre isso. O Inferno é, no final das contas, uma grande dungeon, né? Se você for analisar... Por que não, né? O Inferno de D&D, gente, nada mais é do que uma grande inspiração do Inferno de Dante. Esse vídeo vai sair um dia, tá? Vai sair. Caraca, as 9 camadas do Inferno. Nunca pensei nisso. Caraca, brabo, sensacional. Tudo saiu de um lugar, né, gente? Não, e esse lugar foi esse.
Gente, obrigado de verdade pelo papo. Eu agradeço demais. Obrigado a todo mundo que apareceu, todo mundo que colou. Renan Schumacher que deixou aquele sub maravilhoso. Obrigado, Renan. Tamo junto demais. Eu não costumo agradecer as pessoas que fazem alguma interação, seguir, coisa do tipo, durante o programa, só pra gente não perder a linha de raciocínio e pra evitar interrupções. Mas muito obrigado. Tamo junto demais. O Liam tá desmontando meu teclado inteiro, mas tá tudo bem. E é isso. Temos mais alguma coisa que devemos falar ou não? Eu acho que era isso, hein? É isso? Acho que era isso.